Nesta videoaula, eu quero comentar e expor o texto Rui Barbosa e a Construção Institucional da Democracia Brasileira, do cientista político Bolívar Lamonnier. No início do seu texto, o Bolívar Lamonnier afirma que houve uma folclorização da imagem de Rui Barbosa em detrimento de sua figura de pensador e protagonista dos problemas brasileiros. O Rui Barbosa, segundo Bolívar Lamonnier, sempre foi criticado, tanto à direita quanto à esquerda. Os seus críticos apontavam o ativismo, o voluntarismo, o idealismo utópico e até mesmo o quixotismo de Rui Barbosa. Entendemos aqui como idealismo utópico aquela imagem do sujeito que pretende transportar para uma determinada realidade ideias e instituições elaboradas num outro contexto, numa outra realidade. Então, esse idealismo que não se encaixa à realidade do próprio país é chamado pelos críticos do Rui Barbosa de idealismo utópico. Essas críticas eram atribuídas tendo em vista a chamada inviabilidade da construção de instituições liberal-democráticas no Brasil. Segundo o Bolívar Lamonnier, o Rui Barbosa sempre teve como bandeira a construção de instituições no Brasil, instituições democráticas, e os críticos do Rui Barbosa viam tal intenção como uma ação, uma atividade até mesmo quixotesca, tendo em vista o contexto não democrático, a cultura não democrática existente no Brasil. Tendo em vista essa imagem que foi construída do Rui Barbosa, o Bolívar Lamonnier coloca dois pontos de reflexão. O primeiro, ele vai perguntar como situar o pensamento de Rui Barbosa no quadro político e ideológico de sua época. E segundo, a necessidade de se refletir sobre o conceito de construção institucional em Rui Barbosa. Então, o principal ponto do texto do Bolívar Lamonnier consiste em relacionar a obra, o pensamento de Rui Barbosa à ação da construção institucional, a construção de instituições democráticas no Brasil. Então, segundo o Bolívar Lamonnier, Rui Barbosa se posicionou em relação a certas questões que dividiram a intelectualidade brasileira e a opinião pública. Então, quais são essas questões mais marcantes, do pensamento do Rui Barbosa? A questão social, a questão da política econômica e a própria questão da organização política institucional. O Bolívar Lamonnier vai dar mais ênfase, como já dito, a essa terceira questão da organização política institucional. Em relação à primeira questão, a questão social propriamente dita, o Rui Barbosa, e disso o Bolívar Lamonnier fala en passant, de forma muito breve, o Rui Barbosa escreveu um texto em 20 de 3 de 1919, esse texto foi publicado, chamado A Questão Social e Política no Brasil, no qual Rui se aproxima, segundo o Bolívar Lamonnier, a um pensamento, digamos assim, social-democrata. Por quê? Porque ele defende leis trabalhistas, política social, política previdenciária, nesse texto, um dos últimos textos da vida de Rui Barbosa. Em relação à segunda questão, a questão do desenvolvimento econômico, o Bolívar Lamonnier vê o Rui Barbosa como um estadista do desenvolvimento. Por quê? Porque o Rui Barbosa já tinha claro, principalmente a partir do momento que ele foi ministro da Fazenda do governo Marechal Deodoro, do primeiro governo pós-proclamação da República, o Rui Barbosa tinha clara a necessidade da industrialização do país, e inclusive ele lançou uma série de reformas, do mercado financeiro, uma política pró-criação de empresas, pró-industrialização, quando foi ministro da Fazenda do governo Marechal Deodoro.
É bem verdade que tal política foi muito criticada, né? Passou para a história com o nome de encilhamento, né? Porque provocou também muita especulação financeira, mas o importante por hora é verificar que o Rui Barbosa foi um dos primeiros pensadores a defender a industrialização como chave, né, do processo de desenvolvimento no Brasil. Em relação a entrando no terceiro ponto, né, que é o que o Bolívar Lamonnier mais vai discutir, que é a questão da construção de instituições, o próprio Bolívar vai dizer que a direita e a esquerda autoritária convergiram substancialmente na crítica ao idealismo utópico da Constituição de 1891 e a todo o pensamento liberal democrático do qual Rui Barbosa fora expoente. Então, por que aqui uma alusão, né, à Constituição de 1891? Porque o Rui Barbosa foi um dos grandes idealizadores dessa Constituição. Na verdade, o projeto da Constituição foi de autoria dele, Rui Barbosa, né? E como se tratou de uma Constituição muito inspirada, né, na Constituição norte-americana, o Rui Barbosa foi acusado, né, de idealismo utópico por tentar implantar no Brasil instituições, ideias, né, elaboradas a partir de um outro contexto geográfico, histórico, cultural e etc. Segundo o Bolívar Lamonnier, até bem poucos anos o pensamento institucional da esquerda resumia-se à tentativa de contestar teoricamente a importância de toda e qualquer questão institucional. Então, por muito tempo no Brasil, isso é verdade, a esquerda ela não via importância, né, na discussão das instituições, em especial das instituições democráticas. Era uma esquerda de caráter mais, digamos assim, revolucionário, né? Continua então o Bolívar Lamonnier. Quanto às ideias políticas, Rui Barbosa nunca escondeu que foi republicano de última hora, né? Quer dizer, o que ele está levantando aqui? O Rui Barbosa ele era pela monarquia, não era um monarquista ferrenho, né? Mas ele só vai abraçar a república, os ideais republicanos, às vésperas, né, da proclamação da república, do golpe militar que proclama a república em 1889. Então diz o Bolívar Lamonnier, Rui aceitava sim a monarquia, mas não a ponto de sobrepô-la ao seu ideal abolicionista, democrático e federativo. Então, as principais ideias que norteavam o pensamento do Rui Barbosa às vésperas, né, da proclamação da República, não eram as ideias propriamente republicanas, e sim a defesa abolicionista, democrática e a ideia do federalismo. Mas ele era também um monarquista que depois vai abraçar os ideais republicanos. Então, continuando, né, nessa questão, o Lamonnier vai dizer, Rui declarou em diversas ocasiões que somente aderiu ao golpe republicano quando se convenceu de que a monarquia não abriria caminho para o federalismo. Então, a prioridade do Rui Barbosa era o federalismo, né? Quer dizer, transferir mais poder, mais autonomia para os estados, e não a monarquia. Daí, como já dito, às vésperas do golpe que proclamou a República, ele ter aderido ao mesmo, né? Diz ainda o Lamonnier, a verdade é que Rui, federalista por princípio, também se convencera de que a descentralização se havia tornado indispensável como medida prática, avaliando que a ameaça à integridade do país, à medida que o século avançava, era a centralização moribunda a que o império se aferrava. Então, à véspera, né, da proclamação da República, o Rui Barbosa era um crítico da chamada centralização. Achava também que, assim como Tavares Bastos, né, o Rui Barbosa se posiciona, né, no ideário liberal também, e assim como Tavares Bastos, Rui Barbosa vai achar que no início da República a centralização era um mal, então era necessário promover não só a descentralização das instituições, mas também o federalismo propriamente dito.
Por outro lado, Rui combateu as teses ultrafederalistas do castilismo gaúcho. Então, o Rio Grande do Sul ele se notabilizou no período, no início, né, da proclamação, no final do Império, início da proclamação da República, né, por defender teses ultrafederalistas, ou seja, aqui no Rio Grande do Sul ninguém pode intervir. Essa tese era defendida pelo chamado castilismo gaúcho, né? Castilismo vem de Júlio de Castilho, que foi uma figura política importante no Rio Grande do Sul daquele período. Então, Rui Barbosa se posicionava pelo federalismo, mas não a favor de um ultrafederalismo, de um federalismo exagerado, né? Continuando e remetendo a um período muito importante da trajetória do Rui Barbosa, que foi o período da campanha civilista, da campanha eleitoral de 1910, na qual o Rui Barbosa foi candidato a presidente da República, o Bolívar Lamonnier vai dizer que o Rui Barbosa defende, né, o revisionismo constitucional. É como se ele tivesse se arrependido de algumas teses, digamos assim, exageradas durante a formulação da Constituição de 1891. Então, por exemplo, essa questão da descentralização que ele defende, né, no início da República, ele vai meio que verificar que houve um exagero, né? Então, ele vai defender já em 1910, durante a campanha para presidente da República, o revisionismo constitucional, né, principalmente em relação a conter exageros em relação ao processo de descentralização que o Brasil terminou fazendo, dando muito poder aos estados, em especial aos estados economicamente mais fortes, né? São Paulo e Minas Gerais. Então vai dizer o Bolívar Lamonnier: a verdade é que Rui temia os equívocos cometidos pela Constituição de 1891. A Constituição, como já disse, ele esteve por trás, né, da elaboração do projeto, no tocante ao federalismo, e por isso se empenhou apaixonadamente na luta pela revisão constitucional. Isso lhe custou a perda de apoio dos grupos estaduais relevantes. Ora, Rui Barbosa estava concorrendo a presidente da República, e a Constituição, do jeito que estava, promovendo o federalismo, a descentralização, favorecia aos estados. Então, como ele defendia, né, vai defender nesse período, né, uma revisão desse princípio da Constituição, é claro que a maioria dos estados se colocou contra ele, o que teve um impacto muito grande, né, na sua campanha e, consequentemente, na não eleição do próprio Rui Barbosa para presidente da República. Então, Rui Barbosa era contrário à chamada política dos governadores, né? O que era a política dos governadores? Era um arranjo político implementado principalmente pelo presidente Campos Salles, que dizia o seguinte: o presidente fazia um acordo com os governadores, ele, presidente, não intervinha nos assuntos dos estados, e, em contrapartida, os estados apoiavam o presidente na sua agenda, na sua política. Quer dizer, é uma espécie de arranjo político, né? De fato um arranjo político, um toma lá da cá. Eu não intervenho nos assuntos do Estado e os estados me auxiliam para a aprovação da minha agenda no âmbito federal. Rui Barbosa era contrário a essa política. Por quê? Porque entendeu que o referido artifício, além de não resolver o problema de fundo, que era a instabilidade latente no sistema, era de fato malicioso, porque era um toma lá da cá, né? Isto é, contrário ao ethos republicano que se desejava construir. Então, Rui Barbosa depositava, né, as esperanças no chamado governo municipal, ao contrário dos seus críticos de direita e esquerda. Quer dizer, ele, apesar de um revisionismo constitucional, né, ele acreditava no desenvolvimento, né, dos municípios, né? Enfim, isso também foi acusado de idealista, né, porque nós sabemos que os municípios têm vários problemas, né, problemas políticos, problemas administrativos, tem a questão do coronelismo, que nós estamos abordando aqui,
mas de qualquer forma ele depositava certas esperanças, né, no governo municipal. Outra questão interessante é a do parlamentarismo versus presidencialismo. O Rui Barbosa ele sempre se manifestou pelo parlamentarismo, né? Mas ele via que era difícil, né, a implantação do parlamentarismo no Brasil. E ele mesmo terminou trabalhando pela instituição do presidencialismo, apesar de ser um crítico do presidencialismo, em especial do presidencialismo brasileiro, né? Então, o que diz o Bolívar Lamonnier? Diz que Rui Barbosa expressou consistente preferência pelo parlamentarismo durante toda a sua vida. E não, por outro lado, não coube a Rui, nos estágios iniciais da elaboração constitucional, a iniciativa de propor o presidencialismo. É certo que Rui endossou plenamente essa proposta, mas o fez por exclusão, já que o colapso do regime dinástico era um fato irreversível, e já que outras fórmulas então disponíveis para estudo se lhe afiguravam piores ou simplesmente inexequíveis. Então aqui ele está retomando, né, o período da implantação, da promulgação da Constituição de 1891, né, no qual Rui Barbosa terminou, né, apoiando o presidencialismo, embora fosse parlamentarista, né, por uma questão do contexto histórico, né, e pelo fato da ideia do presidencialismo ser muito mais forte no Brasil. Então continua o Bolívar Lamonnier. De fato, tão certo como não ter sido Rui Barbosa um republicano histórico, é que não tenha ele defendido a adoção do sistema presidencial até o advento da República. Então, é o que já foi dito, ele não defendia o presidencialismo, mas termina aceitando, né, por exclusão. Ele era um defensor do parlamentarismo. Agora, ele vai perceber que o presidencialismo termina, de qualquer forma, sucumbindo, né, cada vez mais à autocracia presidencial. Quer dizer, se você olha para a história da República Velha, o presidente se torna um ator cada vez mais forte, né? Cada vez concentrando mais poder, em detrimento, evidentemente, dos outros poderes, né? Do legislativo e do judiciário. Para Rui, a pior forma de governo seria uma república presidencial, na qual o executivo contasse com uma maioria obediente no Congresso e o judiciário não tivesse autoridade para se contrapor aos desmandos que daí provavelmente decorriam. Não por acaso manifestou-se ele reiteradas vezes, não apenas a respeito do judiciário, mas também sobre o que lhe parecia ser o inevitável encolhimento político, moral e intelectual do legislativo no regime presidencial. Então, é o que já foi falado, né? Ele vai percebendo cada vez mais que o presidente vai concentrando cada vez mais poder e submetendo os outros dois poderes, né? Daí também ele está propondo, principalmente no período da campanha civilista, uma reforma eleitoral, uma reforma do sistema eleitoral, uma reforma institucional propriamente dita, né? Então, em relação ao sistema eleitoral, ele vai dizer, ele, aqui no caso, o Bolívar Lamonnier, vai dizer sobre o Rui Barbosa, no que se referia à Lei Saraiva, a questão básica, naquele momento, segundo Rui Barbosa, não dizia respeito ao volume numérico, e sim à composição do eleitorado. O que foi essa Lei Saraiva? Essa Lei Saraiva foi uma lei aprovada no final do Brasil Império, fruto de um projeto do Rui Barbosa, ainda muito jovem, mas uma lei que vai proibir o voto do analfabeto. No Brasil Império, o analfabeto podia votar, mas a partir do finalzinho do Império, né, por conta dessa lei Saraiva, é proibido o voto, o sufrágio para os cidadãos analfabetos, né? Então, isso gerou muita polêmica. Até hoje, o Rui Barbosa é criticado por isso, né? Mas o Rui Barbosa vai se defender, dizendo que era necessária a formação de um eleitorado mais qualificado, né? Daí ele não estava sozinho, né, nessa questão. Inclusive, importantes autores
de fora do país, né, como por exemplo Stuart Mill, ele vai defender a proibição do voto para os analfabetos, né? E o Rui Barbosa, um leitor de Stuart Mill, com certeza, né, também vai na mesma toada, né? Então, o Bolívar Monnier vai dizer, já em 1890, ou melhor, já em 1880, defendia a limitação do sufrágio aos alfabetizados. Aí eu coloquei aqui, ó, segundo Lamonnier, Rui Barbosa tinha perfeita consciência da distância existente entre o país real e o país legal, e de que a soberania popular representada pelo legislativo agitava-se no vazio. Então, segundo Rui Barbosa, é necessário produzir um eleitorado mais qualificado para diminuir o fosso, né, entre o real e o legal, né, em termos de representação política. Mas isso foi feito à custa da proibição do voto dos analfabetos por quase 100 anos, né, tendo em vista que o analfabeto só readquiriu o direito a voto em 1985. Né? Então, diz ainda, né, o Bolívar Monnier, o que movia Rui Barbosa era o programa de combate parlamentar com vista à construção institucional. Quer dizer, é o tema principal do texto, né, Rui Barbosa como um construtor, né, de instituições democráticas no Brasil, apesar de todas as contradições, como essa que vem, né, da Lei Saraiva e de proibição do voto do analfabeto. Então, 3 problemas, né, que o Rui Barbosa vai enfrentar. A questão do Brasil, né, de reconhecer o Brasil como um país predominantemente rural. Então, para resolver essa questão, a chave, como já falamos, estaria na industrialização. A República parecia entrar em retrocesso com a política dos governadores, a verificação dos poderes pelo Congresso, as atas falsas e etc. Né? Então, já tocamos aqui um pouquinho na questão da política dos governadores. Essa questão da verificação dos poderes era, na verdade, um instrumento que existia, que implicava no quê? No fato de não bastar o sujeito receber a maioria dos votos para ocupar um cargo público. Ele deveria ter o seu diploma reconhecido. Quem reconhecia? O Senado Federal. Então, se o sujeito com mais votos, né, não era ali do grupo do poder, ele podia ser, como diziam jornais na época, degolado, ou seja, não ter o seu diploma reconhecido. E isso acontecia com muita frequência. Então, evidentemente, o Rui Barbosa era um crítico, né, dessa instituição, né, que implicava na verificação dos poderes pelo Congresso, no caso, pelo Senado. E a questão das atas falsas remete a um sistema eleitoral totalmente fraudulento, né? Quer dizer, se falsificava as atas, se votava em nome de pessoas que já haviam falecido, né? Usava-se muito da violência também para coibir o voto, né? Para forçar o voto em determinado candidato. Enfim, são questões muito atuais, né? A gente tem que, inclusive, reconhecer. Então, um problema muito sério durante a República. E o terceiro problema, né? Não foi possível organizar de fato o processo eleitoral, que está relacionado, né, a essas questões aqui. O Rui Barbosa tentou, né, uma série de reformas, conseguiu até implementar, mas muitas reformas do processo eleitoral não foram muito efetivas, né, no período. Então, o Bolívar vai dizer, por isso adquire uma postura política cada vez mais agressiva. Quer dizer, o Rui Barbosa vai se tornando um político até visto como perigoso pela elite, né, porque ele vai defender reformas, medidas cada vez mais radicais, né, com o passar do tempo, até chegar no texto já mencionado, né, de 1919, que ele é, bem dizer, um social-democrata, né, defendendo reforma social, continuando batendo na tecla da reforma política, da reforma eleitoral, e cada vez mais, não vamos abordar esse tema aqui, ele vai assustando
às elites, né? Daí o fato dele ter concorrido a presidente da República por 3 vezes e não ter conquistado a vaga, né? Porque ele defendia reformas, medidas muito progressistas, né, para a época, vistas até não vistas como revolucionárias, mas vistas, né, como progressista para além da conta de que o período suportava, visto dessa forma por quem? Pela elite política, claro. Para Rui, a construção institucional era o alfa e o ômega, ou seja, era o principal, né, deveria ser perseguida. Para construir a democracia, o ponto de partida haveria de ser a organização do arcabouço eleitoral, partidário, parlamentar, judiciário, executivo, ou seja, de tudo, né, em termos de organização institucional. Quando percebeu que a República se acomodava a padrões baixíssimos de desempenho, Rui decidiu sacudi-la de sua letargia. A meu juízo, aqui é o Bolívar falando, né, claro, essa atitude de Rui decorria consistente e previsivelmente de seu pensamento institucional. Então, ele via como importante, né, a construção de instituições para resolver problemas muito sérios do país, né? Então, para uma democracia estável e robusta era necessário, primeiro, a melhoria das condições de vida, né, reduzir a desigualdade de renda e riqueza. Quer dizer, um problema super atual, todos nós sabemos, né? E o Rui Barbosa tinha olhos, né, para essa questão social. E segundo, adotar um fazer institucional que seja perseverante e progressivo. Quer dizer, uma questão também que está na ordem do dia, né? O Brasil ainda não tem instituições fortes, instituições que primam, né, por um tratamento igualitário, republicano. Então, segundo Rui Barbosa, era necessário construir instituições de tal tipo, né? Então, Rui Barbosa teve uma clara compreensão dessa dupla empreitada, né, dessa dupla tarefa. Um ponto muito interessante, né, da atuação do Rui Barbosa é o que ele disse e o que ele solicitou em termos de reforma em relação ao judiciário, né? O Rui Barbosa foi sempre um grande defensor do judiciário, né, como assim, um poder, bem dizer, acima dos demais, né? Quer dizer, uma outra questão que está na ordem do dia, né? Porque a gente vem vendo, né, o que é chamado de judicialização da política, né? Quer dizer, um ativismo judiciário, um judiciário cada vez fazendo mais política, né? Intervindo nos outros poderes, mas, de qualquer forma, o Rui Barbosa foi talvez aí o primeiro defensor, né, de um judiciário com mais prerrogativas do que os demais poderes e sem atentar, né, na verdade, para as implicações dessa construção de um judiciário forte. Mas, enfim, o Bolívar Lamonier, que vai defender o Rui Barbosa em relação a essa questão, ele vai dizer, Rui não poucas vezes deu ênfase exagerada à independência do judiciário, deixando a impressão de vê-lo como um poder superior aos outros dois, e imune a qualquer forma de controle externo. Quer dizer, até aqui o Lamonier está, né, defendendo, não está soltando nenhuma crítica ao Rui Barbosa em relação a isso, como não vai fazer mesmo, né? Quer dizer, o próprio Lamonier, como defensor do Rui Barbosa, não vai admitir plenamente que o Rui Barbosa ele se excedeu, né, nessa colocação do judiciário como um poder, bem dizer, acima dos demais. Mas vai continuar dizendo o Lamonier, o que Rui tinha em mente quando defendia, vai tentar justificar, né, o que Rui tinha em mente quando defendia a independência do judiciário não era um governo de juízes, e sim a ideia de um judiciário com força suficiente para se contrapor ao executivo e ao legislativo, sempre que necessário, a fim de conter os desmandos. Então a justificativa aqui é a de que o executivo era muito forte e o legislativo era inoperante, não conseguia fazer frente, melhor dizendo, ao executivo. Daí a ideia do Rui Barbosa de colocar o judiciário na prática acima
tanto do executivo quanto do legislativo, né, para resolver, né, desmandos, problemas entre esses dois poderes. Então, o Bolívar Lamonnier, ele coloca essa questão, né, do Rui Barbosa como um grande defensor do judiciário como um principal poder, né, tenta construir uma justificativa, né, salvar aí a atitude do Rui Barbosa, mas de fato Rui Barbosa foi defensor da colocação de um poder não eleito acima dos demais, o que é algo, né, bastante sério, e até hoje nós estamos vendo, né, essa questão colocada. Talvez nunca a tenhamos visto, né, nunca tenhamos visto um judiciário com tantas prerrogativas, tanto ativismo como estamos vendo agora, e as consequências são claras também, né, para o bem e para o mal. Bom, se encaminhando mais para o final aqui da exposição do texto do Bolívar, o Bolívar vai dizer: o que proponho neste ensaio é que voltemos a Rui Barbosa, deixando de lado aquelas estéreis tentativas de interpretar sua obra à luz de suposto mimetismos culturais, ou seja, de cópia, né? O idealismo utópico, né? Cópia de instituições, de leis de outros países, né? Ou de estreitos interesses de classe, né? O Rui Barbosa também foi visto principalmente pelas esquerdas, né, como um representante da classe média, né, de um interesse de setores de classe média, e atentando para o que ele explicitamente nos diz, ou seja, o Rui Barbosa com essa faceta, né, de um construtor de instituições democráticas no país, né? Então ele termina dizendo: as facetas de Rui Barbosa têm por objetivo a formação da esfera pública e a construção institucional da democracia no Brasil. Então, esse texto do Bolívar Lamonnier é relativamente recente, ele busca, né, resgatar a imagem do Rui Barbosa como um construtor de instituições democráticas, né, no Brasil. E não deixa de ser uma questão que está na ordem do dia, né? A própria ciência política, né, vem trabalhando há tempos essa questão, né, da construção e da análise, né, das instituições políticas no Brasil. Daí a importância, né, do Rui Barbosa, entre outras coisas, mas segundo o Bolívar Lamonnier, a importância dele como um construtor de instituições democráticas no Brasil. Bom, eu vou parar por aqui, eu espero que tenha sido uma boa colocação, boas colocações, um bom texto, né, para introduzir o pensamento do Rui Barbosa. Agradeço e até uma próxima oportunidade.